Olá, amados, a paz, tudo bom? Então, eu quero entrar no assunto agora de muita importância que fala acerca do nosso crescimento espiritual. Nós vemos muitas igrejas hoje que elas têm o processo de novo nascimento, que é o ganhar as almas para Jesus. Muitas das vezes, isso é uma das características mais fortes das igrejas hoje, sendo que elas, na sua grande maioria, apenas estão preocupadas em ficar ali no raso. Então você observa bem que o apóstolo Paulo ele faz uma crítica muito grande a esses tipos de pessoas que querem permanecer ali no raso e a esses líderes e pastores que não permitem que os seus membros eles venham avançar em Deus. E olha que isso é algo que realmente acontece. Então olha só, quando a pessoa ela nasce de novo, é muito natural que ela ainda tenha aquele momento, aquele período de mortificar aquelas mazelas do velho homem que ainda está muito aceso no seu coração. Cada um tem um processo de santificação diferente, uns são mais rápidos, outros demoram mais, mas o fato é que quando a pessoa nasce de novo, ela ainda é uma criança e ela tem algumas características que ainda lembram o seu velho homem. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda podeis agora. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, quando a pessoa ela nasce de novo, ela ainda tem essas características carnais, ela ainda tem essas características de uma criança, de um népios, né? De uma pessoa que ainda precisa de passar por muitos procedimentos, muitas fases ainda do seu crescimento até chegar a uma estatura natural. Então, uma das características dessas pessoas, né, que acabam de nascer de novo, é que elas ainda têm algumas desses comportamentos, como inveja, contenda, dissensão, né? Essas características carnais, você vê alguém entrando na igreja e possui essas características, não julgue, não fale mal dessa pessoa, porque ela acabou de nascer de novo. Ela não tem nenhuma obrigação de já ter uma mente matura, tá? Ela precisa passar por esse processo. Uma outra coisa interessante, está lá em Hebreus, no capítulo 5, que diz assim a respeito dessas crianças na fé que têm essas características. Olha só, capítulo 5, versículo 11 em diante. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação acerca de Melquisedeque, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, a pessoa que ainda está naquela fase de criança, ela tem essas características de comportamentos carnais e também ela não consegue discernir muito bem coisas que estão dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque ela não tem a sua mente experimentada na palavra da justiça. Então você vai falar para ela coisas mais misteriosas, mais complexas da palavra, ela não consegue alcançar isso. Por que ela não consegue alcançar? Porque ela ainda não está treinada, a mente dela não está treinada para isso. Isso é um complicador muito grande, não no início, porque isso é natural, mas quando ela está muito tempo nesse processo de santificação na igreja, entra ano e sai ano, e ela não sai dessa fase, aí entra o que o escritor aos Hebreus ele diz: vocês são negligentes para ouvir, porque vocês já eram para serem mestres. Aí ele fala, no capítulo 6, verso 1, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Nego não acredita na perfeição? Perfeição nada mais é do que maturidade. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então tem igreja que só fica focado nisso daqui: arrependimento, batismos, fé, imposição de mãos, ressurreição do morto e juízo eterno.
só fica focado nisso daqui, só fica em círculos, andando em círculos, se tornam PhDs do mesmo assunto do ensino fundamental. Né? Então, o escritor aos Hebreus, ele critica esse tipo de comportamento de pessoas que não querem crescer, que não querem amadurecer, que não querem entrar em níveis mais profundos. E é por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 6, Paulo diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, entre os maduros, aquele que está no contexto de Hebreus capítulo 5. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então existem coisas que muitos não ouviram, né, muitos nem viram, e nunca subiu ao seu coração. Por quê? Porque ele ainda não está preparado para poder entrar nessa fase de maturidade. Tem coisas que eu sei que eu não posso compartilhar com muitos irmãos, porque eu sei que isso vai trazer um certo escândalo, poderia até não suportar. Muitos não iriam suportar. Jesus falou isso. Tem coisas que eu não posso falar para vocês porque vocês não iriam suportar. Então existem coisas que a gente não pode esmiuçar, não pode entrar. Por quê? Porque ainda não estão prontos para ouvir. Justamente por não estarem prontos para ouvir, não no sentido de novo na fé, porque o novo na fé não é para ouvir essas coisas mesmo, mas aquele que já está há muito tempo na igreja só fica andando em círculos, naquelas mesmas coisas, não amadurece, não cresce, né? Ele sabe de tudo sobre a fé, sabe de tudo de oração, sabe de tudo de santificação, sabe de tudo, né, de arrependimento, sabe de tudo de princípios de autoridade, sabe de tudo isso. Mas existe palavras de sabedoria que estão ocultos. Existem mistérios do reino de Deus que estão ocultos. Mas para que a pessoa consiga alcançar esse nível, é necessário que ela cresça. E é aí que entra o ponto X e chave do cristianismo. Muitos de nós não estamos querendo avançar, não se interessam em estudar profetas do Antigo Testamento, não se interessa em estudar mistérios da lei do Antigo Testamento, não se interessa em estudar o Apocalipse, então, né, não faz nem questão de querer ler isso. Não estou nem me referindo a pessoas que às vezes têm até uma visão diferente uma da outra nesses determinados pontos. O importante é a pessoa se interessar em querer estudar. Se a pessoa está se interessando, se a pessoa está crescendo, se a pessoa está buscando, isso significa que ela já passou daquela fase. Existem temas, irmãos, que a gente às vezes fica enjoado de ouvir. Por que eu vou ficar estudando sobre batismo? Já sei de cor e salteado. Para que eu vou ficar estudando sobre arrependimento? Já sei de cor e salteado. Por que eu vou ficar estudando sobre a fé? Já sei de cor e salteado. Vai ficar a vida toda nisso daí, batendo na mesma tecla, o tempo todo. Não, a gente quer avançar. E infelizmente, existem os pastores que acham isso bacana pra caramba. Né? Não, vamos ficar só nisso daqui, isso aqui que é maneiro, isso aqui que é legal. E não desenvolve, muitas das vezes, porque não tem ali, né, um caminho pela qual ele possa sair, né, ele possa ampliar o que ele consegue mediante aquilo que está à sua disposição. Mas existem muitas pessoas que têm esse caminho, já conseguem desbloquear mais portas, mas não querem avançar. Então, esse é o problema. É aquele que tem essas portas, essas chaves de desbloqueio para poder avançar, mas querem continuar, né, presos aos primeiros rudimentos da fé cristã. E às vezes muitos não conseguem desenvolver, não conseguem avançar. Por quê? Porque fica preso ali. Fica preso. O camarada que entrou na igreja hoje sabe o mesmo nível, alcança o mesmo nível de conhecimento daquele que está ali há 30 anos. Não pode, irmão. Se o cara está ali há 30 anos, ele tem que conhecer muito da palavra de Deus. Mas eles dois ficam ali, caminhando. O camarada entra ontem, aprende tudo que ele aprendeu. A única coisa que ele tem
além dele, a experiência. Agora, no tocante ao conhecimento da palavra, os dois estão batendo um tete-a-tete. Por quê? Porque o camarada chegou até ali e não avançou mais. Não quis avançar mais. Né? E aí, as escrituras chamam essa pessoa de negligente. Olha que coisa horrível, irmão. Nós temos que avançar, nós temos que estudar coisas concernentes à volta dele. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.